Irmãos amados, nós estamos gratos a Deus pelos 20 anos desta igreja. Vimos este trabalho nascer e nós não podíamos de fato imaginar que depois de 20 anos tivéssemos essa linda igreja, robusta igreja. Isso me leva a entender o que a Bíblia diz, que nós não podemos desprezar os dias dos primeiros começos. A minha alma se alegra em Deus, com vocês, e hoje estamos aqui representando, juntamente com alguns irmãos da primeira igreja, a primeira igreja presbiteriana, no sentido de nos solidarizarmos com vocês, nos alegrarmos com vocês, por esta grande vitória. Deus abençoe. Que os melhores dias que vocês já viveram nesses 20 anos sejam medidas mínimas do que Deus vai fazer na vida de vocês e através de vocês daqui para frente. Eu não tenho outra mensagem a pregar a não ser falar de Jesus. Esta é a mensagem que vocês têm pregado ao longo desses anos. E esta é a mensagem que vocês vão continuar pregando para a glória de Deus daqui para frente. Não há outro nome a quem devemos honrar e exaltar no seu nome de Jesus. Então eu convido você para abrir sua Bíblia comigo, por favor, no Evangelho de Cristo, conforme registro de João, no capítulo 1. João, capítulo 1, versos de 1 a 14. João capítulo 1, versos de 1 a 14. Irmãos amados, este evangelho é considerado o pináculo da teologia cristã. É considerado o Monte Everest de toda a revelação bíblica. Talvez nenhum livro da Bíblia seja mais conhecido na história da humanidade do que o Evangelho de João. Nenhum livro da história da humanidade foi mais impresso do que o Evangelho de João. Já passa de 4 bilhões de cópias deste Evangelho distribuídos no mundo afora. E vocês bem sabem que há apenas um Evangelho e 4 evangelistas. Porque cada evangelista aborda a vida e o ministério de Jesus de uma perspectiva distinta. Mateus, escrevendo para os judeus, enfatiza a realeza de Cristo. Marcos, escrito para os romanos, revela que Jesus Cristo é o servo, que não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate do seu povo. Lucas, que é um evangelho universal, revela que Jesus é o homem perfeito. Por isso é que Lucas enfatiza tanto a vida de oração de Jesus e a plenitude do Espírito Santo. Mas João, o último evangelho a ser escrito, e quando João escreveu este evangelho, Mateus, Marcos e Lucas já circulavam pela igreja há mais de 30 anos, e ele escreve este evangelho já no final do 1º século, escreve com um propósito muito definido: defender a divindade do Senhor Jesus Cristo. Isto porque no final do 1º século a divindade de Cristo estava sendo frontalmente atacada por uma perigosa heresia que estava ganhando espaço e quase que destrói o cristianismo no seu berço, no 2º e no 3º séculos do cristianismo. Essa heresia chamava-se gnosticismo. Era uma espécie de concubinato entre a religião judaica e a filosofia grega. E influenciado por esse pensamento, os gregos não acreditavam, por exemplo, de que Jesus pudesse ter sido Deus e homem ao mesmo tempo, porque eles acreditavam no dualismo, matéria má e espírito bom, e eles então pensavam: se Jesus foi homem, ele não pode ser Deus, porque se ele teve um corpo e a matéria é má, então ele não pode ser bom e homem ao mesmo tempo. E assim o gnosticismo negava 3 doutrinas essenciais do cristianismo: negavam a criação, negavam a encarnação
e negavam a ressurreição. Então João escreve este livro para mostrar que Jesus Cristo é Deus, verdadeiramente Deus, e é homem, verdadeiramente homem. E por isso, ele vai abrir as cortinas da eternidade e revelar para nós quem é Jesus, a partir do preâmbulo deste evangelho. E ele diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse da luz, a fim de que todos pudessem crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas ele veio para testificar da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Amém. Irmãos amados, notem que João está abrindo aqui este evangelho, já de início provando a sua tese, revelando que Jesus Cristo é Deus, porque tem os mesmos atributos de Deus e realiza as mesmas obras de Deus. Depois de provar isso, ele vai mostrar para nós como é que se reage a este verbo, mostrando sobre o precursor, mostrando sobre a rejeição e mostrando sobre a aceitação do verbo. E então ele vai fazer a mais espantosa declaração do cristianismo, revelando-nos o maior mistério do cristianismo, é que esse verbo se fez carne e veio morar entre nós, mostrando-nos quem é Deus, para que nós possamos ver o próprio Deus face a face, na sua face. E ele começa assim: no princípio era o verbo. Notem vocês que o verbo ser aqui não está no pretérito perfeito, mas está no pretérito imperfeito, porque se estivesse no pretérito perfeito, estaria dito, no princípio foi o verbo, mas está escrito, no princípio era o verbo. Isso nos remete, portanto, a Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ou seja, céus e terra tiveram um princípio, tiveram um começo, tiveram uma gênese. Entretanto, quando tudo teve um começo, o verbo já existia. Portanto, ele preexiste ao tempo, ele preexiste ao início, ele preexiste à criação, portanto, ele é eterno. E eternidade é um atributo exclusivo de Deus. Mas eternidade é um conceito que você e eu não entendemos bem. E eu explico. Se você tirar um dia de 1 milhão de anos, você não tem mais 1 milhão de anos, correto? Óbvio. Mas eu pergunto a você, e se você tirar 1 milhão de anos da eternidade, quanto lhe sobrou? A eternidade. E se você tirar 1 bilhão de anos da eternidade, quanto ficou? A eternidade. E se você tirar 1 trilhão de anos da eternidade, quanto é que ficou? A eternidade. Então, eternidade não é tempo. Há um livro difícil de ler, necessário de entender, As Categorias de Aristóteles.
Esse pensador grego, no passado, disse que você e eu só entendemos algumas coisas dentro de nossas categorias, de tempo, de espaço, de tamanho. Eternidade é um conceito que você e eu não conseguimos compreender bem, porque só Deus é eterno. E a primeira declaração de João sobre o Verbo, sobre Jesus, é que ele é eterno. E eternidade é um atributo exclusivo de Deus. E ele prossegue dizendo, e o Verbo estava com Deus. A expressão grega pros ton theon significa face a face com. Ele estava face a face com Deus. Se Deus é uma pessoa e Deus é, então o Verbo não é um ser impessoal, como pensavam os gregos. Ele é uma pessoa também, uma pessoa divina. Por quê? Porque ele tem os mesmos atributos de Deus e realiza as mesmas obras de Deus. Logo, ele é Deus. Por isso, João conclui dizendo o seguinte, e o Verbo era Deus. Ele não era um ser angelical superior aos demais anjos, nem era uma divindade inferior a Deus, o Pai. Ele era Deus da mesma substância, da mesma essência. Nas palavras do concílio de Nicéia, o primeiro concílio geral da igreja, Deus de Deus, luz de luz, coigual, coeterno e consubstancial com o Pai. Ele não deixou de ser Deus ao se fazer homem, e ele não deixou de ser homem ao ser Deus. Grande mistério do cristianismo. O Verbo é o próprio Deus. E João vai além e diz o seguinte, ele estava no princípio com Deus. Então, prestem bem atenção, quando tudo teve um princípio, quando tudo começou, quando foram criados os céus e a terra, ele estava com Deus lá. Apenas passivamente? Apenas presencialmente? Não. Ele estava lá agindo agora, realizando as obras de Deus, porque o verso 3 diz, ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. E aqui, irmãos, estamos diante de uma informação gloriosa, é que todo o universo foi criado por intermédio do Verbo. Jesus é o Criador do universo. Ele criou todas as coisas, as visíveis e as invisíveis. O universo vê a existência por meio dele. Com isso, temos que tirar algumas conclusões. Primeiro, se isso é verdade e é, então a matéria não é eterna, como pensavam os gregos. A matéria foi criada, e criada por ele. O nosso universo é formado de matéria e energia não criam a si mesmas. O nosso universo é governado por leis, e leis não formam a si mesmas. Segundo, o universo não surgiu por geração espontânea. Me perdoem da expressão, o universo não pariu a si mesmo. O universo não deu à luz a si mesmo. O universo não surgiu por vontade própria. Ele foi criado, e criado por Jesus. Terceiro, o universo não é produto de uma explosão cósmica. A teoria do Big Bang está absolutamente equivocada, porque o caos não produz a ordem. Seria mais fácil eu acreditar que se jogasse 1 bilhão de letras para o espaço, eles cairiam numa grande enciclopédia. Seria mais fácil eu acreditar nisso do que eu acreditar que uma explosão produziu esse universo fantástico, extraordinário, colossal, com harmonia e com leis tão precisas. Se nós estivéssemos mais perto do Sol, nós morreríamos queimados. Se nós estivéssemos mais longe do Sol, nós morreríamos congelados. Se a Lua estivesse mais longe de nós, não haveria o fenômeno das marés. E se não houvesse o fenômeno das marés, os mares jogariam toneladas de lixo todo dia nas praias, e a vida seria impossível no planeta.
É claro que este universo não é produto de uma explosão, mas de uma mente sábia, divina e onipotente. Quarto, o universo, portanto, não é resultado de uma evolução de milhões e milhões de anos. O universo foi criado e criado pelo Verbo divino. Portanto, a teoria chamada teoria da evolução está equivocada. Vocês se lembram que quando em 1859, exatamente no mesmo ano que Ashbel Green Simonton chega no Brasil, Charles Darwin lançava o seu livro As Origens das Espécies em Londres e esgota a primeira edição no dia do lançamento, e a partir daí essa teoria chamada teoria da evolução tem sido em alguns círculos acadêmicos o credo defendido por alguns cientistas. Mas hoje, infelizmente, em alguns círculos acadêmicos, surge uma ideia perigosíssima, rondando as igrejas evangélicas, é a ideia do evolucionismo teísta. O que é isso? É a ideia de que Deus criou o universo, mas criou-o por meio da evolução. É uma espécie de tentativa de juntar Jesus e Charles Darwin. O grande problema, irmãos, dessa abordagem, que já é aceita hoje em alguns círculos acadêmicos, no meio protestante, é que para você crer nessa ideia, você tem que concluir que o registro bíblico de Gênesis 1 e 2 da criação é metafórico, é alegórico, é uma lenda. Agora, prestem bem atenção que o relato da criação não está presente apenas em Gênesis 1 e 2, mas presente também em todo o Pentateuco, presente também nos livros históricos, presente também nos livros poéticos, presente também nos livros proféticos, presente também nos evangelhos, presente também no livro de Atos, presente também nas epístolas e no livro de Apocalipse. Eu teria que desconstruir toda a Bíblia para levantar essa bandeira. Então seja Deus verdadeiro e mentiroso todo o homem. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nós cantamos hoje aqui sobre a majestade do nosso Redentor. Ele é glorioso. E quando o profeta Isaías, lá no capítulo 40, começando a falar do servo de Deus, ele está falando de Jesus. Aquele é um texto messiânico, e ele vai dizer que este Jesus é o Deus glorioso, que mede as águas na concha da sua mão, que pesa o pó das montanhas em balança de precisão, que por ser o Deus tão grande que é, ele mede os céus a palmos, que espalha as estrelas no firmamento, e por ser forte em força e grande em poder, quando as chama, nenhuma delas vem a faltar. E isso é tão magnífico porque ele olha para as nações, os grandes impérios, as grandes potências econômicas e militares do mundo e considera todas essas nações como um pingo que cai de um balde, como um pó numa balança de precisão, como um vácuo, como nada, como menos do que nada. Pois bem, se você perguntar, por exemplo, por um astrônomo, qual é o tamanho deste universo que Deus mediu a palmos? A resposta dele vai ser assim: eu não sei. E quando ele diz eu não sei, ele não está confessando uma ignorância absoluta. É que nenhum cientista sabe qual é o último limite do universo. E eu posso lhes garantir que o universo tem limites, porque ilimitado, imenso e infinito, só Deus o é, porque são atributos exclusivos de Deus. Mas o que os cientistas já conhecem e afirmam é que o nosso universo tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. E o que significa isso? Significa que se você voar à velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, nessa velocidade, você demoraria mais de 93 bilhões de anos para ir de uma extremidade à outra do universo. Pois o Verbo de Deus criou tudo isso e ele é maior do que tudo isso, porque ele é imenso, ele é infinito, ele é eterno, ele é imutável, ele é onipotente, ele é onipresente, ele é onisciente, ele é transcendente. Ele é maior do que tudo que ele criou.
Não há um centímetro deste vasto universo onde Jesus não esteja e não possa dizer: isso aqui é meu, fui eu quem criei isso aqui. Aqui eu sou Senhor. Se você perguntar para um astrônomo quantas estrelas existem, ele vai dizer para você: eu não sei. Mas o que ele já tem plena consciência é que há mais estrelas no firmamento que todos os grãos de areia de todas as praias e desertos do nosso planeta. Vá aqui um pouco, na praia de Camburi, encha a concha da sua mão de areia, leve para casa, bote numa tábua de vidro e conte quantos grãos de areia você consegue botar na concha da sua mão. Pois há mais estrelas no firmamento que todos os grãos de areia de todas as praias e desertos do nosso planeta. E o Verbo não apenas criou todas elas, ele conhece cada uma delas pelo nome, e por ser forte em força e grande em poder, quando as chama, nenhuma delas vem a faltar. Este é o seu Redentor, glorioso Redentor, o Verbo de Deus. O que é maravilhoso é que da metade do século XX para cá, o mundo não está mais espantado com a grandeza do universo. O mundo está espantado com a grandeza do micro-universo. Se você pega uma folha, por mais tenra que ela seja, no seu quintal, essa folha é muito mais complexa do que a Grande Vitória. Dr. John Wilson, professor de Harvard, disse que você e eu temos milhões e milhões de fios duplos encapados em cada um dos nossos olhos, e se não for assim, haveria um curto-circuito e nós ficaríamos cegos. Dr. Marshall Nirenberg, prêmio Nobel de Biologia, fez uma das mais lindas e fantásticas descobertas no século passado. Ele descobriu que nós somos um ser programado geneticamente. Ele descobriu que você e eu temos mais de 60 trilhões de células vivas no nosso corpo. Ele descobriu que em cada uma dessas células nós temos mais de 1,70 m de fita DNA, onde estão gravados e computadorizados todos os nossos dados genéticos, a cor dos nossos olhos, a cor da nossa pele e o nosso temperamento. Se você espichar a fita DNA do seu corpo, você tem 102 bilhões de quilômetros de fita DNA no seu corpo. Dá para dar diversas voltas no sistema planetário. Isso não é produto do acaso, isso foi plantado em você pelo Deus Todo-Poderoso, o Verbo de Deus, o Criador do universo. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então João prossegue no verso 4, trazendo-nos uma informação espantosa: a vida estava nele, e a vida é a luz dos homens. O que significa a vida estava nele? Ele é a fonte da vida, ele tem vida em si mesmo, ele é Deus, e por ser Deus, Deus não deriva a sua vida de ninguém, ele é a fonte da vida. Só Deus tem vida em si mesmo. Tudo que existe, anjos, homens, animais, voláteis, peixes, tudo que tem vida no universo, deriva a sua vida do próprio Deus. Ele tem vida em si mesmo. Não há vida física, não há vida biológica, não há vida espiritual, a não ser vida que procede do Verbo de Deus. Ele é a própria fonte da vida. Alguém pergunta assim: quem criou Deus? Ninguém criou Deus. Ele não foi criado, ele é o Criador. Alguém pergunta assim: mas quando Deus passou a existir? Não, ele não passou a existir, ele existe sempre. Nunca houve um tempo em que ele não existiu. E esta vida é a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Quando Jesus chega, as trevas da ignorância, as trevas do pecado, as trevas do vício, as trevas da depravação, as trevas da incredulidade, as trevas da idolatria, as trevas da feitiçaria, as trevas do mundo precisam ser espancadas e tem que ir embora, porque ninguém pode resistir à luz. Ele é a luz que, vinda ao mundo, ilumina todo o homem. Louvado seja Deus! Não há pecado que ele não perdoe, não há vida que ele não restaure, não há família que ele não restitua. Ele é o todo-poderoso Deus, porque ele é luz. E quando a luz chega, as trevas precisam ir embora. Notem vocês que a tese de João é provar que Jesus Cristo é Deus. E para isso ele lança dois expedientes. Primeiro expediente, João, para provar que Jesus Cristo é Deus,
é reunir neste evangelho, porque ele não faz como os outros evangelhos, descrevendo as obras de Jesus, mas ao contrário, ele dá significado às obras que Jesus Cristo fez. Qual é a maneira de Jesus provar sua tese de que ele é Deus? De duas maneiras. Primeiro, selecionando 7 milagres realizados por Jesus neste evangelho. E 7 é o número da perfeição. Primeiro milagre, capítulo 2, ele transforma água em vinho. Segundo milagre, capítulo 4, ele cura o filho do oficial. Terceiro milagre, João capítulo 6, ele multiplica pães e peixes. Quarto milagre, capítulo 6 de João, ele anda sobre as águas. Quinto milagre, capítulo 5, terceiro milagre, é o capítulo 5, digo, ele cura o paralítico de Betesda. Quarto milagre, ele multiplica pães e peixes. Quinto milagre, ele anda sobre as águas, capítulo 6. Sexto milagre, capítulo 9, ele cura o cego de nascença. Sétimo milagre, capítulo 11, ele ressuscita Lázaro depois de 4 dias sepultado. 7 milagres, mostrando que ele faz as obras de Deus, portanto ele é Deus. Mas João faz um segundo expediente para provar sua tese. Ele reúne neste evangelho 7 declarações de Jesus. Eu sou. Eu sou. E eu sou é o nome de Deus revelado a Moisés. É o Yahvé, é o Javé, é o de onde vem a palavra Jeová. Jesus é o Jeová do Velho Testamento. E ele prova 7 vezes aquilo que ele disse em João 8,58. Antes que Abraão existisse, eu sou. Primeiro lugar, João 6,35. Ele diz assim, eu sou o pão da vida. Segundo, João 8,12, ele diz, eu sou a luz do mundo. Terceiro, João 10,9, ele diz, eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará pastagens. Quarto lugar, João 10,11, ele diz, eu sou o bom pastor da vida pelas suas ovelhas. Quinto lugar, João 11:25, ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Sexto lugar, João 14:6, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. Sétimo lugar, João 15:1, ele diz, eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o agricultor. Se ele tem os mesmos atributos de Deus, e se ele realiza as mesmas obras de Deus, logo ele é Deus. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. O sol brilha? Brilha? Sim, o sol brilha. Eu pergunto a vocês, a lua brilha? Sim, a lua brilha. Jesus brilha porque ele é o sol da justiça. E aqui há algo maravilhoso, porque dessas 7 declarações de Jesus, eu sou, uma ele compartilha conosco. Ele diz, eu sou a luz do mundo. E ele diz, vós sois a luz do mundo. Jesus nunca disse, vós sois o pão da vida. Vós sois a porta. Vós sois o bom pastor. Vós sois a ressurreição e a vida. Vós sois o caminho, a verdade e a vida. Vós sois a videira verdadeira. Mas ele diz, vós sois a luz do mundo. A igreja é luz do mundo de maneira diferente que Jesus o é. Jesus é a luz do mundo porque ele é o sol da justiça e tem luz própria. Por isso ele é a luz do mundo. Mas a igreja, você e eu, só somos luz do mundo como a lua. Nós só somos luz do mundo quando nós refletimos no mundo a luz de Jesus, que é o sol da justiça. Depois que João prova para nós que Jesus é Deus, porque tem os mesmos atributos e as mesmas obras, ele começa agora a mostrar para nós como é que eu vou reagir diante desse verbo. E a primeira coisa que ele vai mostrar para nós é o precursor do verbo. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Isso é maravilhoso, porque tem 400 anos que o mundo não escuta a voz de Deus. É o silêncio profético. E quando Deus rompe o silêncio e começa a falar para dentro da história, ele não vai lá no palácio de Tibério César, ele não vai lá no palácio de Pôncio Pilatos, ele nem mesmo vai lá no sinédrio judaico, ele levanta um homem estranho, que se veste de maneira estranha, que se alimenta de maneira estranha e que prega num lugar estranho, o deserto da Judéia, um lugar de montes e vales, de pedras e pedregulhos, quente demais de dia, gelado demais de noite.
Deus é o Deus que não trabalha pelas vias oficiais muitas vezes. Deus levanta gente estranha para impactar o mundo e chama o que não é para envergonhar o que é. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz. Preste bem atenção aqui, preste bem atenção aqui. Nunca queira ser o que Deus não determinou que você seja. Nunca queira ocupar uma posição que Deus nunca lhe confiou. Pensem comigo nisso. Tem 400 anos que ninguém está pregando. Não tem profeta de Deus. Aí Deus levanta João. E diz a Bíblia que Jerusalém, a Judéia, as cidades, as vilas, as multidões desabalavam para ir ouvi-lo. Não no templo, não na praça de Jerusalém, mas no deserto. Estão vindo os soldados, estão vindo os publicanos, estão vindo os fariseus, estão vindo multidões e multidões para ouvi-lo, se arrependendo, sendo batizadas. Quando alguém chega com a voz sibilante como da serpente, uma voz bem macia e melíflua, perguntando assim: porventura, tu não és o Cristo, o Messias? Olha a tentação aí, olha a sutileza aí, olha o perigo aí. Quem sabe a tentação dissesse: está vendo o seu sucesso? Está vendo a sua popularidade? Está vendo como as multidões gostam de ouvir você? Está vendo como é que você alcança multidões? Mas ele foi claro, categórico: eu não sou. Eu não sou o verbo, eu não sou a palavra, eu sou apenas uma voz. Eu não sou o noivo, eu sou apenas amigo do noivo. Eu não sou a luz, eu vim apenas para testificar a respeito da luz. Eu não sou o cordeiro, eu vim apenas para dizer: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na verdade, eu não sou nem mesmo digno de me curvar, desatar a correia das suas sandálias. Eu tenho um lema: convém que ele cresça e que eu diminua. Nunca queira ocupar um lugar que não é seu. Quando chega no verso de número 10, parece que João está tão empolgado em apresentar Jesus que ele volta ao passado, ele volta ao que ele disse no começo. Ele diz o seguinte: o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. É muito importante interpretar a Bíblia, irmãos, porque num único versículo a palavra mundo aparece 3 vezes e em cada vez que aparece até um significado diferente. O verbo estava no mundo, mundo geográfico. O mundo foi feito por intermédio dele, o mundo físico, material, mas o mundo não o conheceu, as pessoas. Veio para o que era seu e os seus não receberam. Quem são os seus aí? Os judeus. Mas não receberam por falta de luz, não receberam por falta de olhos, não recebeu por falta de evidência, não recebeu por falta de fé. Porque se vocês notarem, todo o Velho Testamento foi uma preparação para a vinda do verbo de Deus. Já lá no livro de Gênesis, a profecia foi dada: da semente da mulher nascerá aquele que esmagará a cabeça da serpente. Para ele apontaram os patriarcas, dele falaram os profetas, ele era o cordeiro da Páscoa. Ele foi simbolizado pelo tabernáculo. Ele foi simbolizado pela arca da aliança, ele foi simbolizado porque estava lá dentro da arca da aliança, a tábua da lei, o vaso com maná, a vara de Arão que floresceu. Para ele apontavam as festas judaicas, os sacrifícios do templo, tudo era sombra daquele que haveria de vir. Quando ele chegou, cessa a sombra, acaba a sombra, chegou a realidade. Por que é importante entender isso? Porque a igreja evangélica brasileira, em grande parte, infelizmente, tem pensado que embarcar de volta para o judaísmo e importar as práticas judaicas, as festas judaicas, os rituais judaicos dentro da igreja cristã é um avanço, quando isso é da marcha ré.
Tudo apontava para Jesus. Jesus chegou, não tem mais nada disso. Ele é a realidade e Ele nos basta. Mas bendito seja Deus, pelo verso 12, e a adversativa que está aí, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Todos quantos, todos quem? Todos, indistintamente, sem exceção, sem exceção. Todos, ricos, pobres, homens, mulheres, crianças, jovens, todos, homens doutos, homens indoutos, homens da cidade, homens do campo, homens religiosos, homens não religiosos, não importa de onde você vem, não importa como você está, não importa quão longe você esteja, não importa quão profundo você tenha caído, se você receber a Jesus, Deus o Pai, dá a você o direito de você ser filho dele. Nenhum dinheiro pode comprar essa posição, nenhuma igreja pode dar a você esse título, nenhuma denominação pode oferecer a você esse privilégio, é só Deus Pai pode dar a você esse privilégio, quando você recebe o seu Filho como seu Salvador pessoal. Bendito seja Deus. Porque quando Ele dá, ninguém pode tomar também de você essa posição, nem o diabo, nem o inferno, nem o mundo, nem os homens, nem nada pode tomar de você este privilégio sublime de ser feito filho de Deus. Meu amado, quando você entende essa verdade, a primeira coisa que acaba na sua vida é a briga com a sua autoimagem. Tem muito crente ainda que fica fazendo cócegas na sua alma, com autopiedade. Ah, meu Deus, tadinho de mim, quem sou eu? Sou nada, sou um zero à esquerda. Ainda tem crente que fica examinando as revistas dos famosos deste século. Ah, fulano, olha aí, mora na mansão tal, tem o carro tal, faz as viagens tal, tem privilégios tais. Eu quero dizer para você, querido, que você é muito mais importante do que a pessoa mais importante desse mundo. Corre nas suas veias mais do que sangue azul. Você é filho do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. O seu nome está escrito no livro da vida. Você é membro da família de Deus, você é filho de Deus, você é herdeiro de Deus, você é co-herdeiro com Cristo, você tem o maior de todos os privilégios que nenhuma riqueza deste mundo pode comprar. Filho de Deus. Agora João deixa muito claro, para ser filho de Deus, Deus dá esse privilégio a todos quantos o receberam. A todos quantos o receberam. A saber, aos que creem no seu nome. Não é pela obra, não é pelo mérito. Ninguém se torna filho de Deus porque se tornou presbiteriano, foi batizado na igreja, fez profissão de fé. Ninguém se torna filho de Deus porque é reformado calvinista, nem porque é arminiano. Ninguém se torna filho de Deus porque decora um catecismo ou porque reza uma cartilha religiosa. A única condição e plena condição para você ser filho de Deus é você crer no nome do Senhor Jesus Cristo. Mas João não quer que você, nem eu, nem nós saímos daqui confusos sobre isso, e ele então revela no verso 13, explicitando o verso 12 assim, aos quais, ou os quais, não nasceram do sangue. Sabe o que significa isso? Ninguém é filho de Deus por hereditariedade. Se filho de peixe é peixinho, filho de crente não é crentinho. Ah, mas o meu pai é o pastor da igreja, é o presbítero da igreja, é um homem de Deus, a minha mãe é uma mulher de oração. Pois você, para ser filho de Deus, precisa nascer de novo. Se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Se você não nascer da água e do Espírito, você não pode entrar no reino de Deus. E a não ser que você crê em Jesus, você não pode ser filho de Deus. Nem da vontade da carne, ou seja, eu não posso me declarar filho de Deus. Eu me declaro agora filho de Deus. Não, eu determino que eu agora sou filho de Deus. Não, você não tem essa competência, você não tem esse poder, você não tem essa capacidade. Nem da vontade do homem. Eu não posso dizer para você, seja filho de Deus. Nenhum pastor, nenhum padre, nenhum papa, nenhum homem, nenhuma mulher, nenhuma igreja, nenhum concílio eclesiástico tem esse poder. Seja filho de Deus. Só o Pai pode declarar você filho dele, quando você crê no seu Filho, Jesus Cristo, nosso Redentor.
Louvado seja Deus. E agora, amados irmãos, eu quero concluir com o verso 14, porque aqui está para mim o apogeu do mistério do cristianismo. João vai fazer a mais espantosa declaração do cristianismo. Aliás, Atanásio, que defendeu a ortodoxia e provou a divindade de Cristo no primeiro concílio geral da igreja em 325, derrotando as ideias heréticas de Ário, escreveu um livro sobre a encarnação de Jesus e disse que este é o maior mistério do cristianismo. Quando ele diz assim, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E a pergunta é, que verbo é esse? Que verbo é esse que se fez carne? É o verbo eterno, é o verbo pessoal, é o verbo divino, é o verbo criador, é o verbo que tem vida em si mesmo, é o verbo que dá vida, é o verbo que é a luz do mundo, é o verbo que ilumina todo homem, é o verbo que é transcendente, é o verbo que é maior do que o universo, é o verbo que nem os céus dos céus pode contê-lo. E agora diz a Bíblia que ele se fez carne. Que mistério glorioso. Que verdade sublime, porque agora diz a Bíblia que ele se esvaziou a si mesmo, e ele se esvaziou, e ele se esvaziou, e ele se esvaziou, a ponto de se transformar num zigoto, num embrião, num feto, num bebê, que nasceu de uma virgem, que foi enfaixado em panos, que foi colocado num coxo de animal, numa manjedoura, que cresceu em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Que verdade gloriosa, irmãos, porque o verbo de Deus entrou na nossa história, vestiu pele humana, calçou as sandálias da humildade, pisou o nosso chão, bebeu a nossa água, comeu o nosso pão, sentiu a nossa dor, chorou as nossas lágrimas, levou sobre si no madeiro os nossos pecados, e por amor de nós, ele se humilhou até a morte, e morte de cruz, e ele não levou em conta a ignomínia da cruz, pela alegria que lhe estava proposta, a alegria de conquistar o seu coração, de salvar a sua vida, de dar a você a vida eterna, e ele venceu a morte, ao matar a morte, ao quebrar a espinha da morte, ao arrancar o aguilhão da morte, e ao ressuscitar dentre os mortos, e ele venceu, e ele redimiu o seu povo, e ele voltou para o céu, e ele está à destra de Deus Pai, e ele intercede por nós, e ele reina no universo, e ele há de vir gloriosamente, vitoriosamente, para buscar a sua igreja. Bendito seja Deus. E o verbo se fez carne, e habitou entre nós, diz a Bíblia, cheio de graça e de verdade. Pensem comigo, se Jesus tivesse habitado entre nós, cheio de justiça e juízo, estaríamos arruinados. Sabem por quê? A Bíblia diz que as nossas justiças, aos olhos de Deus, não passam de trapos de imundície. Ora, se o melhor de nós, as nossas justiças, não passam de trapo de imundície, e o pior de nós, os nossos pecados, o que são aos seus olhos? Mas bendito seja Deus, ele veio até nós cheio de graça e de verdade. Ele nos pegou arruinados, quebrados, feridos, machucados, atordoados, mortos nos nossos delitos e pecados. Ele nos pegou revolvendo na nossa lama, e ele nos limpou, e ele nos lavou, e ele nos perdoou, e ele nos restaurou, e ele nos salvou, e ele nos redimiu, e ele nos santificou, e ele nos fez filhos de Deus, e ele mudou a nossa história, ele mudou o nosso coração, ele mudou a nossa mente, ele mudou a nossa vida, ele nos deu uma nova vida, ele nos deu uma nova família, ele nos deu uma nova pátria. Agora nós somos filhos de Deus, porque ele veio até nós cheio de graça e de verdade. Louvado seja o Senhor. E João conclui dizendo assim: e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Oh, irmãos, a glória de Deus é um conceito teológico magnífico, porque glória não é um atributo de Deus, como é a santidade, a justiça e a misericórdia. A glória de Deus é a somatória de todos os atributos de Deus no seu resplendor máximo.
Por exemplo, quando Deus mandava um profeta lá no Velho Testamento, via de regra o profeta apontava para um atributo de Deus. Isaías enfatizou a santidade de Deus, Amós enfatizou a justiça de Deus, Oséias enfatizou a misericórdia de Deus. Mas quando Jesus Cristo veio ao mundo, ele não enfatizou apenas a santidade, a justiça e a misericórdia. Ele veio para nos revelar Deus na sua plenitude, porque nele habitou corporalmente toda a plenitude da divindade. Ele é a exata expressão do ser Deus, ele é o resplendor da glória de Deus. Ele diz: quem me vê a mim, vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. Eu quero concluir dizendo o seguinte: o apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Filipenses, disse que o mundo tem muitas vantagens. E o mundo ainda nos seduz, irmãos. Nos seduz. A fascinação da riqueza, os deleites da vida, os prazeres, o glamour, ainda chama a nossa atenção. E às vezes nós queremos lutar contra isso com a nossa própria força. E às vezes fracassamos. Sabem por quê, irmãos? Que nós ainda flertamos com o pecado. Sabe por que nós ainda somos atraídos pelo brilho do mundo, a fascinação do mundo, as riquezas do mundo, os prazeres do mundo? É porque nós ainda não estamos tendo uma visão plena da glória do nosso Redentor. Quando Paulo viu a grandeza da sublimidade do conhecimento de Cristo, ele disse: por causa desse conhecimento, eu olho para as vantagens deste mundo e considero tudo isso como perda, como esterco, como lixo, porque encontrei a pérola de grande valor. Eu olhei para a glória do Redentor, e Ele é tão sublime, Ele é tão belo, Ele é tão majestoso, Ele é tão maravilhoso, que por causa dEle, eu considero todas as vantagens outras como esterco, para alcançar a glória desse conhecimento do nosso Redentor. Quão grande Deus nós temos, quão maravilhoso Redentor nós temos. Que vivamos por Ele, que vivamos nele, que vivamos para Ele, para a glória dEle, nos deleitando nele agora e sempre, e sempre, e sempre. Amém.